Bom dia, pessoal. Estou gravando na escola, então provavelmente tem algum som externo. E a aula é breve. Acho que vou tentar fazer isso em 10 minutos. É 11h53, 11h54. Vamos ver até que horas que eu vou. Então, o resumo, a primeira aula é sempre o resumo. Então, nós aprendemos 3 estados da matéria: sólido, líquido e gases, né? Que nem aparece aqui. E dos quais o sólido e o líquido fazem interações intermolecular. E dessas forças intermoleculares, eu ensinei 5 delas, né? A primeira que é íon-íon, um exemplo é o sal interagindo, né? Com ele mesmo. Íon dipolo, é a ligação que é mais fraca que a íon-íon. Abaixo dela vem ligação de hidrogênio. Um exemplo da ligação de hidrogênio é água. Um exemplo do íon dipolo é sal em água. Depois da ligação de hidrogênio vem a dipolo-dipolo, que é no caso que acontece com todas as partículas que são moleculares, com exceção do F, do O e do N, que no caso é para a ligação de hidrogênio, tem que ter o F, O e o N, que é o FON. E aí tem as forças de dispersões de London, né, que são as mais fracas. Exemplo, qualquer molécula. Até coloquei uns exemplos aqui, ó, ligação de hidrogênio, sendo FON, é o H mais qualquer um desses elementos. Dipolo é o HBr, HCl, qualquer coisa que tenha H, que é molecular, que está ligado com alguma coisa que não é nem o F, nem o O, nem o N, né? Aí faz dipolo-dipolo. Daí, eu ensinei a parte dos líquidos, né? Aí os líquidos, eles têm 3 propriedades para eu dizer se uma coisa é líquida ou não. Aí temos a viscosidade, né? Um exemplo da viscosidade foi quando eu peguei a prancheta e eu supus uma coisa imaginária colocar água, ela derramou. Então é a velocidade de arraste, né? De fluxo. E a tensão superficial é aquela tensão que eu tenho na superfície dos líquidos. Um exemplo foi que eu falei é do Jesus Cristo, Naruto, Sonic. A capilaridade, um exemplo, é qualquer coisa que tem um tubo cilíndrico, né? E aí eu tenho forças que aderem a essa superfície e forças coesas, que é a interação do líquido com ele mesmo, né? E aí eu tenho essa possibilidade, por exemplo, de eu ter esse fenômeno de um fluido, um líquido passar por um canudinho e aí eu exercer maior força ou menor força dependendo do líquido que está lá dentro, né? Bom, daqui nós partimos para os sólidos, né? Os sólidos, eles separam-se inicialmente em 2 tipos. Temos o amorfo e o cristalino. O amorfo, um exemplo, é o vidro. O cristalino são sólidos que são mais organizados, são organizados na quebra. O amorfo é aquilo que não tem forma quando quebra. E aí nos cristalino, como temos uma organização, então é difícil dizer o que é. E aí nós vamos classificar através do molecular. Um exemplo, ele é um sólido que é um pó, na maioria das suas vezes, e ele não conduz eletricidade. O metálico é um outro sólido que é bem mais fácil de ver, que ele brilha, ele não é na forma de pó, ele pode ser feito em pó, só que o pó não é idêntico ao molecular, e ele tem origem de alguma coisa que é condutora, né? Iônico. Iônico é idêntico ao molecular, só que aí como é que eu sei se é ou não? Ele tem que conduzir corrente elétrica. E aí esses 3 que eu falei, eles fazem interação molecular. Ah, mas professor, você colocou que todos esses aqui, o sólido e líquido, eles fazem interação molecular, que você colocou aqui no começo. Mas tem uma questão, existem exceções, e uma das exceções é quando a gente pega o reticular. É um sólido que está dentro da classificação por ser sólido, mas ele é o único que faz ligação covalente, ele não faz interação entre as moléculas. A interação que é realizada no reticular é entre os átomos, por isso que não é uma interação intermolecular, é uma interação interatômica, né? Daí eu ensinei as 14 redes bravais, né?
Na verdade, só comentei que existem 14 redes, que são 14 formas da quebra dos sólidos em estruturas geométricas. E aí eu ensinei 3 delas, né? Aqui envolve as bolinhas que eu levei, as fórmulas que nós usamos. Bom, e aí nós aprendemos que tem a cúbico de corpo centrado, que é o CCC, cúbico de face centrada, CFC, e a cúbica primitiva, que é a CP. Bom, e aí finalizamos o estudo dos sólidos. Daí nós partimos para onde? Para os gases, né? E esses gases, aqui nós classificamos a definição do que é a propriedade, o conceito importante para os gases, que é a pressão. Coloquei aqui alguns elementos que são gases, né? Os gases nobres são todos gases. Uma conversão da pressão, que é a mesma coisa que a densidade, a altura e a aceleração da gravidade. Eu também consigo achar a pressão dessa forma, ou se eu tiver a força e a superfície, eu também consigo achar a pressão. Bom, e aí o importante está, deixa eu ver. Bom, aqui é um exemplo que eu passei, isso aqui já está na aula passada, né? Nem precisa, a gente fez um exemplo aqui. Isso aqui que eu comentei na última aula, que é importante, é a lei de Boyle, né? Ele fala sobre a temperatura ser constante, né? E aí eu comentei que esse gráfico chama mesoterma, ou uma hipérbole, ou uma curva, que também está certo. E a lei de Boyle fala sobre a temperatura ser constante. Bom, e aí a lei de Charles, ele fala sobre a pressão ser constante, né? E aí como a pressão é constante, o meu gráfico muda, ele fica uma reta, né? Uma reta. Essa é a lei de Charles, né? E aí, se eu manter constante outra coisa, que não é a pressão nem a temperatura, no caso o volume, eu tenho também o mesmo gráfico, é uma reta, ou posso dizer que como é volumétrico, volume constante é isovolumétrica, e aqui no caso de cima do Charles é um gráfico do tipo isobárica, né? Também está certo se falar reta, tá? Bom, e aí um dos princípios que eu ensinei foi o princípio de Avogadro. Resumidamente, o que eu falei é que a gente vai considerar a quantidade de moléculas agora desse gás, né? Bom, e aí tem a lei dos gases ideais, que surgiu através dessas 3 leis e através do princípio de Avogadro, tanto que eu tenho a pressão, o volume, a quantidade de mols, a temperatura. E aí eu tenho esse R. O R surgiu na soma de cada constante, né? Cada lei que a gente vê aqui, ela é uma proporcionalidade, né? A gente não fala que é uma igualdade. E aí, quando a gente traduz para uma igualdade, nós devemos colocar uma constante, né? E essa constante ele colocou como constante ou pode ser o K. E aí, quando eu somo todas as constantes, eu não posso dizer que é a mesma constante, porque são diferentes constantes, né? E aí, juntando todas elas, eu tenho uma constante geral dos gases, que é, no caso, a letra R. E aqui eu passei algumas unidades dessa constante geral dos gases, né? Essa aqui é legal que o pessoal confundiu, né? Condições iniciais e condições finais. Beleza. Mas essa daqui não é a que garante também o princípio de Avogadro. Tem que lembrar disso. Essa aqui é sem o princípio do Avogadro, ou seja, nem considera a quantidade de moléculas. Ela fala só um estado inicial e um estado final desse gás, se houver alguma mudança dessa pressão, desse volume, dessa temperatura, né? Mas a equação que eu pedi lá é essa aqui, geral dos gases ideais. Essa aqui tem até o N, mas eu não tenho a constante. E a constante é uma coisa importante que eu preciso saber antes de achar qualquer pressão, temperatura ou volume. Bom, aqui é a lei de Dalton, que eu nem comentei na aula dessa semana e nem precisa. Assim. Mas só lembrar que fala sobre mistura dos gases, né? A soma delas é o que dá a pressão total. E aqui é um exemplo de efusão, né? Que é o escape por um orifício, e aí a de difusão é quando eu vou difundir, né? Eu tenho um gás que ele vai se expandir no meio de um outro gás, né? Legal, isso aqui foi semana passada, eu vou gravar um outro vídeo com a aula novidade, né? A aula que é novidade mesmo da semana, tá bom?